E aí, tudo bem? Hoje no vlog de hoje eu vou falar sobre um assunto diferente. Como que eu consegui sobreviver no exterior? Como que eu consegui sobreviver na Irlanda? Bota casaco nessa história, viu? Tira casaco. Primeiramente, para falar sobre Irlandinha de Mel, quando eu cheguei aqui, eu tinha um inglês que era determinado intermediário, segundo o Brasil, né? Porque antes de vir para Irlanda, eu fiz um teste para ir para o Canadá e tal, não deu certo o visa, mas nesse teste ele me falou que eu era inglês intermediário, beleza? Quando eu cheguei aqui, você faz um teste de inglês, né? Porque eu vim como vice de estudante, eu vim fazer escola de inglês, vim estudar inglês. Nesse teste ele te fala o seu nível, te pergunta, e aí, como é seu nome? Pá, o que você faz? O que fazer no Brasil? Veio aqui fazer o que e tal? Pelo jeito que você conversa, pelas perguntas que ele faz, ele vê mais ou menos como é que é o seu nível de inglês e também tem um teste escrito que você faz, né? Pra esses dois são compilados do seu nível. E o meu foi determinado como pré-intermediário. Tem o básico, tem o elementary, o intermediário, upper e o avançado, né? Acredito que são esses. Não tô esquecendo de nada, acho. E eu cheguei aqui com pré-intermediário, que é, por exemplo, você entende bem, mas você não fala muito, né? Não tem muita prática no Brasil. Normalmente as pessoas chegam com intermediário pra baixo. Que o pessoal não tem muita prática. Você às vezes, por exemplo, faz um curso de inglês, igual eu fazia curso de inglês. Você vai pro curso de inglês, treina inglês, aí chega em casa, português. Chega nas redes sociais, português. Pra casa dos seus pais, português. Viaja, português. Filme, português. Às vezes você pode até assistir filme em inglês, mas não tem contato com a língua. Aqui é diferente. Aqui tá em casa em inglês, se você não morar com brasileiro, óbvio. Vai trabalhar em inglês, vai pra escola em inglês, volta pra casa em inglês, rede social em inglês, amigo em inglês, gente em inglês. Você não tem família aqui, é inglês. Não tem essa parte de português. Se você deixar, 100% em inglês. Então você imerge literalmente na língua. É inglês pra tudo quanto é lado. E isso ajuda muito você desenvolver de uma forma muito mais rápida o inglês, beleza? Então, eu particularmente eu consegui desenvolver. E eu sou uma pessoa que conversa muito, tenho uma necessidade de conversar. Nega do leite. Nega do leite, conversa virando no satanás. Quanto mais você conversa, mais você treina. E mais você fica, se obriga a conversar. Porque você quer conversar, mas tem que conversar em inglês. Você vai conversar com coreano. Ou você fala coreano ou você fala inglês. Você tem que falar inglês. Vai treinando inglês, você vai aperfeiçoando isso, vai melhorando com o tempo. Você vai aperfeiçoando o primeiro ouvido, certo? A língua, o pessoal fala mais rápido, é diferente do inglês que você aprende, né? O inglês britânico é diferente do inglês americano. E aí você acostuma a sua língua e quando você vê, é igual aquela propaganda. Vocês falam, you speaking. Já viu aquela propaganda, né? Muito engraçado. Outra coisa, questão de aluguel. Eu vim pra cá inicialmente como várias pessoas, né? Vim por agência. Não vou falar o nome da agência, que não vou fazer propaganda de graça. Eu fiquei 2 semanas na acomodação da agência, né? A gente pegou 2 semanas pra ficar com a folga maior e tal, pra ter 2 semanas tranquilo pra procurar. Mas em menos de 1 semana a gente conseguiu uma casa nova. Então a gente foi procurando nessa primeira semana. Bora procurar logo casa logo pra ficar logo livre? Beleza, a gente procurou. Achamos. Acho que na terceira ou na quarta casa que a gente visitou, gostamos. Fechamos logo. Falamos, beleza, fechamos. Mas podemos vir semana que vem? Porque a nossa acomodação da agência fecha semana que vem. Pode ser? Fechou. Morreu Maria Preá? Morreu Maria Preá. Eu não entendi o que ele falou. Semana que vem nós tá aqui. Semana que vem, nós colou lá, na outra semana. Levamos as malas na rua mesmo. As rodinhas queimando, o dia que queimou a roda dele, botou a mão, queimou o dedo, ficou 2 dias com bolha no dedo, aquele trem todo, aquela perrinha. Você vê que é uma coisa normal. No Brasil, meu Deus, vou sair com mala na rua. Aqui é normal, você vê nego na rua, toda hora muda de casa, toda hora você vê um nego na rua, principalmente dia de quinta, de sexta e sábado, que é normalmente os dias que o pessoal muda, né? O pessoal faz mudança. Nego pra um lado pro outro, aquela mudança. Foi assim que a gente fez a nossa mudança. Nessa primeira casa que a gente conseguiu, depois da acomodação da agência, porque na acomodação da agência você não pode fazer PPS, que é todos os documentos que você precisa de uma casa sua, você não pode fazer uma casa de agência. Pega uma primeira casa pra você fazer os seus documentos, pra você fazer um cartão do banco, você fazer uma conta no banco, tudo bonitinho, beleza. Provavelmente o landlord ou a pessoa que é responsável pela casa, ela vai te providenciar os documentos que você precisa, né? Eu tô alugando uma casa, tem uma comprovação de residência, né? Pra quem mora aqui é o mínimo. Então ela providencia pra você, a partir disso você consegue fazer todas as outras coisas que você vai precisar, beleza? E isso aí foi primordial, porque já na segunda semana eu já tinha, então adiantei todos os meus documentos e consegui fazer. Trabalho também é muito fácil, é inclusive mais fácil você arrumar trabalho do que acomodação. Então, a acomodação aqui, eu e meu irmão, a gente começou trabalhando junto, né? Porque a gente veio junto. A gente começou trabalhando, dividindo uma conta de delivery, depois uma conta de delivery pra cada. Depois a gente largou a vida de delivery, né? Eu caí na rua, um vento, aquele frio do inferno, granizo caindo no óculos, acidente, me acidentei, o carro me atropelou, pagou a indenização da bike e tal, maior confusão. E resolvi não fazer bike mais, eu não quero fazer mais bike mais, isso não é pra mim, não dá não, esquece. Comecei a fazer aplicações de outros trabalhos, peguei meu currículo, esquece. Montei meu currículo em inglês e comecei a aplicar pra empresa. Comecei a postar no Instagram também, galera, novos empregos, foi bem quando eu tinha pegado, um pouquinho depois que eu tinha pegado meu PPS, eu demorei acho que 1 mês pra pegar meu PPS, se não me engano. Eu só consegui o appointment um pouco antes de vir, foi um pouco mais esticado, mas
Mas, como eu falei, eu já tinha todos os documentos que precisava, porque eu consegui adiantar bastante. Então eu consegui meu BPS, comecei a aplicar, comecei a escolher, né? Porque eu vi que tinha vaga virada no Zetelo e comecei a escolher. E aí eu comecei a aplicar em mercados e foi aí que eu recebi a proposta para aplicar em supermercados, vaga de supermercados, vaga de warehouse. Então eu apliquei o Aldi, para o Tesco, para o Lidl, eu apliquei para vários e o Tesco me chamou. O Tesquinho de Mel me chamou e foi o primeiro emprego oficial registrado que eu tive, foi no Tesco. E eu fiquei lá o tempo todo que eu tava na Irlanda, até voltar para Itália e depois voltar para Irlanda de novo. Mas nesse primeiro período eu fiquei o tempo todo no Tesco, praticamente depois que eu peguei o Tesco eu não larguei mais. E aí, tô falando isso porque você vai ter que se virar, meu filho. Você vai ver que tem uma oportunidade de pegar um emprego melhor, um emprego que você ganha mais, um emprego que você tem uma oportunidade de se desenvolver mais, você se vira, filho. Se vira. E além do Tesco, também cheguei a trabalhar em pub 2 dias, né? Porque fechou por Covid. Cheguei a trabalhar em construção como cleaner, fiz um bocado de coisa. E nesse período também no começo, na hora que eu cheguei na Irlanda, eu ainda estava trabalhando online, porque eu sempre trabalhei online, na verdade. Lá no Brasil eu formei em engenharia, mas eu nunca atuei. Eu trabalhava fazendo trabalhos acadêmicos. Então eu era consultor acadêmico. A pessoa chegava pra mim: ô Felipe, eu tô com problema nesse trabalho. Eu chegava como se fosse um professor. Ah não, você precisa fazer isso, isso, isso. Ah, o professor falou pra eu fazer isso, isso, mas não tô entendendo. Eu explicava de uma maneira mais fácil pra pessoa, mais didática. Às vezes até ajudava ela a fazer. Às vezes eu até tinha que fazer, porque não dá jeito. Era como se fosse um professor, digamos assim, né? Um mentor, consultor acadêmico. E era isso que eu fazia. Comecei a fazer isso tanto durante a faculdade que quando eu formei, eu resolvi não fazer isso. Seguir a carreira de engenheiro, porque eu tava gostando, né? Eu tava ganhando mais dinheiro que meus colegas formados, inclusive. Aí eu resolvi fazer intercâmbio na Irlanda, porque eu queria, né, melhorar meu inglês, desenvolver como pessoa e como profissional. E cheguei lá, vi que tava pra ganhar muito mais dinheiro fazendo muito mais hora extra do que trabalhando online, porque eu tava ganhando em reais e minha hora não tava valendo tanto do que lá. Eu parei de fazer, quebrei meu trabalho online, foi algo que eu não gostei, porque era um trabalho confortável, eu sempre gostei de trabalhar home office. Agora eu tenho a opção de trabalhar home office de novo, eu tô amando, porque eu sempre gostei. Parei de fazer tudo, até hoje o nego me manda mensagem, recebi mensagem essa semana 2 vezes, então eu tô indicando outros profissionais. Não faço mais, não me mande mensagem, não faço mais. Eu vou falar pra você, se você vier aqui pra Irlanda, você vai ter um período de adaptação, certo? Você não acha que vai sair do Brasil, vai morar aqui na Irlanda, do nada você vai se adaptar. Não, você vai ter um período de adaptação. Você vai chegar, por exemplo, vai ficar uma semana na casa da agência, se vier por agência por acaso. Vai ficar lá, vai se ambientar, vai conhecer a cidade, vai roletar, vai tomar uma, vai nadar, isso vai ficar mal, vai faltar aula outro dia, estudar bastante inglês, vai ir na escola, conhecer, ir no Phoenix Park, fazer lanchinho, um pão, ir numa cidadezinha perto e voltar, vai em Bray, vai em Roof, vai na praia, visita e tal. Você procura arrumar trabalho, você tem que fazer suas documentações, abrir conta em banco, tem que procurar acomodação, você tem que resolver onde você vai morar, se é perto do trabalho, se é longe, perto da escola, se é longe. Então você tem um período de acomodação. Depois que você vai se acostumar disso, tem gente que demora, tem gente que não demora tanto. Eu demorei, por exemplo, 1 mês e meio a 2 meses pra me acostumar, mais ou menos. Conheço gente que não se acostuma, que, não, dá os 8 meses ainda não se acostuma de tanto mudar e volta do Brasil, mas isso vai de pessoa, né? É muito particular. Outra coisa muito importante também aqui na Irlanda, a vida noturna é muito badalada. Então, se você quiser sair todo dia, você consegue sair todo dia, porque os day offs, eles são muito diversos, eles são muito dispersos. Você vai conhecer gente que não trabalha no final de semana, você vai conhecer gente que não trabalha na segunda, que não trabalha na terça, que não trabalha na quarta, que não trabalha na quinta, que não trabalha na sexta. Você vai conhecer gente de todo tipo, certo? Tem gente que escolhe o off. Então, às vezes, por exemplo, tem uma festinha top que você sempre quis ir na sexta. Ah, chefe, posso ficar off na sexta? Pode. Aí o seu chefe te dá off. Às vezes, sábado você pega off também, se eu ficar off 2 dias, dá pra tirar aquela ressaca e domingo você volta a trabalhar. Tem gente também que trabalha de segunda a sexta, normal. Aquele famoso horário comercial. Nesse horário comercial, final de semana bomba. Que, na maioria das vezes, é o que acontece. Por exemplo, sexta, sábado e domingo, com certeza são os dias noturnos mais badalados. Tem opção todos os dias? Tem, mas é um pouco menos, certo? E que é uma coisa muito importante que você tem que entender, que você tem que compreender, que você tem que saber antes de vir pra cá, é você ter um objetivo, você buscar um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você busca o seu objetivo, porque eu, por exemplo, eu vim pra cá sem objetivo, mas eu sabia que tinha que ter. Vim buscando meu objetivo e rapidamente eu consegui arrumar. Por quê? Porque você, como brasileiro aqui, você tem um limite. Você não pode ficar aqui pra sempre. Você diz, vou ficar aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é assim. Brasileiro, pra você ficar aqui, você precisa de visto, certo? E o visto, pra você conseguir, você
não é ilimitado, você é limitado. Porque você, como estudante, você tem como ficar 8 meses e tem como renovar 2 vezes. Ou seja, 2 anos e meio aproximadamente, que não é a vida inteira. Então, você tem que resolver o que você vai fazer a sua vida inteira. Beleza, você saiu do Brasil, não trabalhava, digamos assim, ficou aqui 2 anos e meio, voltou pra lá e vai fazer o quê? Você voltou, às vezes, não sei se seu inglês ficou melhor, e você volta sem emprego, sem perspectiva de mudança, então você tem que chegar aqui e buscar um objetivo. Isso aí é primordial, isso aí vai te ajudar pra vida inteira. Eu tô te dando uma dica aqui, ó, filé, passo a passo, vamos lá. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tinha o objetivo de, se eu, por exemplo, ficasse os 2 anos e meio de inglês, eu queria fazer business, porque esse sempre foi um curso que eu queria fazer. Inclusive, no começo eu falei do Canadá, eu ia pra lá pra fazer um curso de Customer Service pra emendar no business depois. Era um curso que eu sempre quis fazer e era alguma coisa que eu queria fazer aqui também, porque quando acabasse um curso de inglês, eu teria que fazer alguma coisa, porque quando você acaba o curso de inglês, você não pode fazer mais curso de inglês, você tem que fazer outra coisa, uma faculdade, um negócio, um vídeo de trabalho, casar, ou sei lá, tem que fazer uma coisa diferente do curso de inglês. Então, quando eu acabasse o curso de inglês, eu ia meter uma faculdade de business. Era o meu objetivo, porque é o que eu gosto. Meus objetivos mudaram porque eu descobri que eu tinha um processo de cidadania para fazer. Use o tempo aqui para ser um tempo útil, que você possa usar isso na sua vida, que você possa usar isso na sua vida pessoal e que você possa usar isso na sua vida profissional também. Não perca tempo. Tempo é dinheiro, lembre-se. Outra opção também que eu tinha para fazer era o mestrado. Só que lembre-se, quando eu falei que não estava mais atuando na área, então a partir do momento que eu comecei a atuar na área, quis fazer um intercâmbio, fazer um mestrado era uma possibilidade. Só que a partir do momento que eu fui trabalhando e fui gostando da área, eu fui gostando mais da área de business, porque eu fui fazendo muito trabalho de administração. Era o curso que eu mais gostava de trabalhar com, porque às vezes o assunto vinha pra mim, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Opa, não é isso. Ué, mas como é que você sabe? Não, tem uma experiência na área. Ué, mas você é engenheiro? Eu falei, ué. Então esse foi mais ou menos o meu percurso, né? Mais ou menos que eu fiz em todas as áreas, mais ou menos como eu me desenvolvi aqui, e espero que você possa se inspirar nisso, possa pegar o meu exemplo e possa aproveitar para você, tirar os pontos positivos e usar para você também, para que você possa se desenvolver tanto quanto ou melhor do que eu me desenvolvi. Se você tiver alguma dica, dúvida, sugestão, pode mandar aqui no Insta, que eu vou estar lá online e roteando para você, beleza? Valeu e até a próxima!